Estamos de volta com o programa Pela Cidade e hoje estamos falando sobre questões de prestação de serviço, reclamações no Procon. Então, a Aurélia estava comentando antes do nosso intervalo sobre um caso de uma pessoa que trocou a térmica no lugar errado, né? Uma coisa incomum, assim. E eu estava comentando até que, de repente, é um produto que dê alguma reclamação mais frequente, por isso, de repente, o gerente não se... Tipo, é um produto que, sei lá, de 5 térmicas, 2 voltam. Então, de repente, ele trocou por isso, né? Pode ser? Um temor que as pessoas têm, doutor, por exemplo, Sky, meu Nossa. Deus do céu, eu posso falar os nomes só por questão de ética, eu imagino que deve evitar. Mas Sky, eu acho que é a campeã de acomodação. Então, o dodói é quando a pessoa quer cancelar. Porque eles não aguentam mais. Porque veio uma cobrança não sei o quê, e os filmes agora não são aqueles que eles tinham prometido e tal. E, claro, e também funciona. Eu fui assinante Sky muitos anos funcionou. Mas quando dá para dar problema, sai da frente. Então, existe uma palavrinha que é o horror, que é o cancelar, é o fidelidade. O sujeito, eu não quero mais. Tá bem, mas para cancelar o senhor tem que pagar. E aí o valor é assim, é 500, é 800 reais, é 1.000 reais. Como é que está o tratamento para isso? Porque esse foi um dos casos que eu fui no Procon, e a guria, a atendente, disse, não, isso aqui não vai ter problema, não. Eles não podem fazer essa amarração que eles estão fazendo, querer impedir que o senhor cancele, apresentando uma conta enorme e quase impagável. E realmente ela ligou, resolveu em 15 minutos. Eu fiquei muito impressionado. Então eu lhe pergunto, continua essa coisa de que não se consegue cancelar as coisas? Esse é o maior... alguns consumidores passam uma verdadeira odisseia, né, para cancelar um serviço. Hoje, pelo Regulamento Geral das Telecomunicações, o consumidor ele já deveria, ao menos, conseguir cancelar pela internet, no site da empresa, ou ter... para ter, pelo Regulamento Geral das Telecomunicações, uma opção. Quando tu liga para a empresa, no menu, tu clicar, apertar um número, que é para cancelar o serviço. Na prática, a gente sabe que muitas vezes isso não é respeitado. Eles empurram de um número para o outro. E a questão da fidelização, ela existe, sim. Ela existe, mas são em algumas situações. Em alguns casos. Primeiro de tudo, a empresa tem que deixar o consumidor ciente. Né? Olha, tu está contratando um serviço, ele tem um ano no máximo de fidelização. Mas quando isso é verbal e a pessoa não guarda esse diálogo, daí deixou de existir... Bom, aí a gente vai entrar na questão do Código de Defesa do Consumidor. É o ônus da empresa comprovar que informou o consumidor. Tá. Então, eles têm que provar. E é o que acontece. Muitas vezes a empresa não consegue comprovar, não tem um contrato assinado, não gravou uma ligação aquela gravada. ligação, não tem como provar. O ônus da prova é da empresa. Exatamente. Ótimo. Então, a empresa que tem que comprovar essa situação. É por isso que o consumidor que briga, que exige, que vai atrás dos seus direitos, normalmente consegue resolver o problema. E que já faz o negócio certo desde o começo, né? Anota o protocolo para ver a gravação e tal. O protocolo é muito importante, porque é a prova que o consumidor tem que ele fez aquele procedimento. Aquele contato, então, né? A gente até brinca sempre lá no Procon. Quando tu vai entrar numa relação de consumo, tu te prepara como se fosse entrar numa guerra. Então, tu vai anotar o número de protocolo, tu vai anotar o nome do atendente, o dia que tu falou com a empresa, quais foram as condições, e tu vai ter aquele caderninho, vai guardando as faturas, assim, eu falo com alguns consumidores, normalmente os mais antigos, eles têm uma caixinha para guardar todas as faturas pagas. E é muito importante a gente guardar, especialmente quando a gente faz uma negociação com a empresa, porque às vezes acontece de daqui 1, 2 anos a empresa volta para cobrar. E aí, se tu não tem o comprovante para demonstrar que tu fez aquele pagamento, dificulta tudo. Dificulta. Tem algumas situações assim, é por lei que a empresa tem que encaminhar no final de cada exercício, de cada ano tem que encaminhar um comprovante de quitação dos débitos. Mas às vezes o consumidor também não guarda aquele comprovante, então, ou às vezes não recebe. Então, o consumidor ele tem que se cercar, é muito importante guardar as informações, anotar. E quando eu falei sobre olhar a nota fiscal, parece uma bobagem, mas muitas vezes o consumidor ele compra um produto, ele não olha a nota fiscal e saiu lá outra coisa. E aí, às vezes, o consumidor sai... eu falo sempre assim, que quando a gente está comprando um produto, contratando um serviço, a gente está naquele momento de bobeira. A gente está louco para terminar aquela ligação, a gente está louco para sair com o produto da loja, levar para casa, usar o produto. Desejo de comprar. E não presta atenção nos detalhes. Aquele é um momento muito importante. É um momento ali crucial para o consumidor. Vou dar um exemplo. Assim, tem uma loja que ela vende em até 5 vezes sem juros, e depois, em 6 vezes em diante, é com juros. Então, o consumidor chegava, olha, eu quero fazer em 5 vezes sem juros,
e saía lá, depois não olhava a nota e saía em 8 vezes com juros. E como é que o consumidor vai comprovar que ele optou pelos 5 vezes sem juros? Se não observou. É muito importante observar. A gente fala, a gente recebe às vezes pessoas com um pouco mais de idade, falam, porque eu sou ainda do tempo que o negócio era feito no fio do bigode, mas hoje não é mais assim. Hoje as equipes das empresas elas mudam muito rápido, então às vezes tem a pessoa que quer lucrar mais numa empresa, ela acaba fazendo certas práticas que, às vezes, até o oposto do que ela é treinada para fazer, mas isso acaba acontecendo. Então, o consumidor ele tem que estar prestando muita atenção, tem que estar ciente de que ele está entrando numa situação que talvez ele pode ser enganado. Se não fosse assim, a gente não ia ter o Código de Defesa do Consumidor e nem precisava de PROCON. No ano passado, desculpe, Juliana, depois de 20 anos assinando a Veja, eu disse que não, eu não vou assinar. Me mandaram vários e-mails e eu simplesmente, um deles respondi, não quero, não vou assinar. Para minha surpresa, um mês depois, começou a chegar a revista Veja. Mas como eles têm promoções, eles entregam eles durante meses, algumas gratuitas. e pé e tal, ok. Mas daqui a pouco começou a vir com o meu nome impresso. Eu digo, mas isso aqui já não é cortesia. Aí fui ver no extrato bancário, que é coisa que eu nunca olho, eu recomendo que as pessoas olhem o extrato bancário. Dizia lá, débito, assinatura Abril, da Abril Cultural. E eu digo, que história de assinatura? Eu não fiz. Bom, o que aconteceu? Eles estavam me cobrando já eles tinham cobrado já R$260, eram vários pagamentos, já tinham cobrado 260 através da Caixa Federal. Quer dizer, débito em conta. Então, a Caixa nunca me perguntou se podia pagar aquele valor, e muito menos a editora Abril. Simplesmente uma assinatura igual abaixo. Fui lá no PROCON, vem cá. Isso aqui, daí ela disse para mim assim, o senhor vai receber o dobro. Os 260 comprovado, o senhor vai receber 520. Daí eu fiquei até sem jeito, né? Eu disse, não, eu nem quero 520. Se eu receber 260, eu já acho bom. Eu até li a revista, eu tomei 5 pés atrás. Mas eu acho sacanagem, porque daqui a pouco eu vou comprar um carro sem querer. Como é que a Caixa... Bom, ela disse, em 20 dias eu vou receber. E eu esqueci o assunto. Aí eu peguei o dia lá, abri o extrato, e tinha lá um depósito de 520, empresa não sei o quê, que fosse lá, Neves e não sei o quê, limitada. E eu, mas o que é isso, meu Deus? Nunca é São Paulo? Eu digo, isso é sacanagem. Os repórteres estão sempre com medo. Porque depósito de dinheiro em conta de repórter pode dar bolo. Fui lá na Caixa, disse, aqui está errado. O cara disse, não, alguém depositou para o senhor aqui. Eu digo, mas não pode ser. Eu não tenho cliente em São Paulo, eu não tenho parede em São Paulo, eu não tenho uma ex-mulher lá que estivesse me sustentando, botando dinheiro. Eu digo, está errado, vocês erraram, esse dinheiro não é meu, porque, que nem o Maluf. Esse dinheiro não é meu. Aí, nós vamos investigar. Aí me ligaram, Aurélio, é o seguinte, isso aqui é um resultado de uma devolução do PROCON. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Mas então, e realmente eles pagaram o dobro do que foi cobrado. Então, atenção, se posso fazer essa propaganda, se aparecer uma assinatura que você não fez, que nosso querido telespectador não fez, funciona, viu? Quem autorizou vai ter que pagar o dobro, se não tiver autorizado. Porque os bancos, eu não sei como é que um banco autoriza isso, né? Quer dizer, a editora Abril chegar no banco e disse, olha, eu quero mandar jornal para o Aurélio e fiz a assinatura para ele. E o banco, pode descontar. Eu fiquei chocado com isso, né? O banco devia ser solidário, né? Pelo menos devia ter pago a metade disso, provavelmente. Como é que estão essas questões, assim, do depósito, débito em conta? Bom, na verdade, para que haja um débito na conta, tem que ter uma autorização expressa do consumidor. Sim, mas ela não teve. Então, acontece, a gente sabe que acontece, tu não foi o primeiro caso, nem o último, né? Acontece muito. Às vezes, eles passam para o banco que tem essa autorização, talvez uma autorização para o telefone. Mas enfim. Nunca teve, nem lá atrás eles nunca pediram. É bastante complicado. A gente sabe que isso acontece na prática, especificamente sobre essa editora. Pode ver que no caso que tu foi até o PROCON, eles mandaram devolver em dobro em 20 dias, e funcionou. Sem muita discussão. Não, e ela ligou na hora. É um hábito comum. Porque o que acontece? Isso acontece com muito consumidor, com pessoas que querem cancelar os serviços,
Ou, enfim, acontece também quem está em aeroportos, supermercados, aquelas revistas de graça. Sim, eles fazem. Né? Então, assim, por ser uma prática repetida, as poucas pessoas que vão reclamar, eles acabam devolvendo em dobro e as pessoas saem satisfeitas. Porque, na verdade, quantos acabam não percebendo, não olhando a fatura, não verificando que tem o pagamento. E isso é bastante complicado. E até, já que a gente está falando sobre isso, eu quero também dar mais uma dica. Quando tem... Vou falar em nomes aqui. Quando a pessoa está contratando um serviço de uma empresa de telefonia, acontecia bastante com a Oi e recentemente é mais com a Oi. Contratam o serviço da Oi e recebe uma ligação para confirmar cadastro. Quando a gente recebe uma ligação para confirmar cadastro, eu sempre digo para o consumidor, nunca confirme seus dados. Se a empresa está te ligando para confirmar dados, não precisa confirmar dados, na verdade, porque eles têm os seus dados. Então, a não ser que você esteja ligando para a empresa para confirmar os seus dados. Importante isso, hein? Porque muitas vezes, e isso a gente percebeu nos atendimentos do Procon, eles ligavam para o consumidor dizendo que era para confirmar dados e, na verdade, o consumidor estava contratando um provedor UOL, um provedor terra. E hoje, quem é que precisa de um provedor para utilizar um serviço de telefonia, de internet? Hoje, praticamente, não precisa mais de um provedor para esse serviço. E a gente pedia a cópia da gravação e eles mandavam o consumidor confirmando os dados, mas não tinha o resto da gravação. Era só o consumidor confirmando os dados. Então, a gente conseguiu verificar naquele caso que não tinha havido a contratação e cancelou o serviço e devolução em dobro. Até nesse caso, é caso de instaurar processo administrativo, aplicar multa, porque é uma prática repetitiva. O Procon de Porto Alegre aplicou uma multa na Editora Abril agora, foi esse ano ainda, faz uns 2 meses, de 500 e quase 600 mil reais por essa venda de revistas como brinde em aeroportos. Mas esse dia não entrou na minha conta, eu não ia nem tentar. Esse não entrou. 500 e poucos mil? 590 mil. Nossa, Bom, então, estamos quase encerrando o programa. Tem que falar no hospital, 1 minuto só. Então, vai lá, vai que é tua. Entre as queixas que tivemos aí, recebemos centenas de mensagens de pessoas, elas existem, reclamando do exagero da tarifa cobrada pelo Hospital Regina no estacionamento, que chega a ser o dobro e, às vezes, o triplo do preço de 2 estacionamentos ao redor do hospital. Então, o senhor já recebeu esse material, já havia, antes mesmo que eu fosse lá, um outro hamburguense já tinha lhe mandado o e-mail e tal. Então, o senhor vai investigar esse assunto, é isso? Isso. Como a gente conversou, e vamos passar para todos hoje, então, a Constituição ela prevê a livre iniciativa na ordem econômica. Então, livre concorrência, inclusive. A livre concorrência também. Então, a gente não está dizendo que não pode ser cobrado o valor que está sendo cobrado pelo estacionamento privado lá do Hospital Regina. O que não pode acontecer é cobrar uma vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Isso é prática abusiva. Então, a gente esteve lá hoje com a fiscalização para conversar lá com os servidores, verificar como é que funciona e até nos passaram que é em torno de 300 veículos, um pouco mais, que cabem lá naquele espaço e confirmaram os valores que tu havia me passado. E o próximo passo agora a gente vai notificar a empresa para que apresente uma justificativa para os valores cobrados. Até uma situação que eles nos passaram lá é que o estacionamento funciona por 24 horas, então é diferente o que nesses tempos bicudos é uma vantagem, né? É uma vantagem. Felizes eles, que as pessoas são obrigadas a ir de madrugada, porque não tem nenhuma pessoa que vai passear no hospital de noite. Então, eles se valem da necessidade premente das pessoas de utilizar aquele espaço. Longe de ser uma desvantagem e uma punição, coitadinhos, tem que trabalhar de madrugada, eles estão faturando nos tempos bicudos, onde de dia as coisas caíram e que eles têm a prioridade única da noite. Mas isso é um editorial por minha conta e risco. E creio, até pelo que eu pude buscar de informações, estão inclusive ampliando lá o espaço do estacionamento. Então, é porque está tendo um retorno. E o Procon, a gente não quer ir contra nenhuma empresa, não é essa a ideia, só que tem que ter uma justificativa para que o preço seja diferente em relação aos outros estacionamentos que estão na mesma região. Então, a gente vai notificar a empresa, vai ter um prazo para se manifestar e, com certeza, a gente vai trazer isso para esclarecer o consumidor hamburguense e da região que utiliza os serviços ali do estacionamento privativo do Hospital Regina. Ok, muito obrigado, doutora Juliana. Obrigada, então. Acho que o nosso tempo já esgotou, né?
Então, boa noite. Sábado e domingo, às 13h30, tem a nossa reprise. Até segunda. Um abraço, obrigado pela audiência. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always